madrugada, eu tenho uma palavra de Deus para você hoje. Paz e luz para você, que o nosso Deus te abençoe rica e abundantemente, em nome de Jesus. A palavra de Deus diz que nós temos que ensinar a criança o caminho que ela deve andar, para que quando ela crescer, ela jamais se desvie dele. Preste atenção. Nós estamos num período do ano onde as crianças são terrivelmente atacadas pelos espíritos malignos e seus instrumentos humanos. A gente tem que prestar muita atenção, porque nós temos que ensinar nossos filhos, nossas crianças, o caminho do temor ao Senhor, que gera sabedoria para a vida, e também a serem atentas e precavidas com as ciladas do mal, para pegar as crianças e levá-las à destruição e consagrá-las às trevas, através de um doce que foi consagrado às trevas, através de um doce envenenado, quer seja esse veneno físico ou até pior, espiritual, que transporta todo tipo de doença, perturbação, males para a vida daquela criança. Nós temos que ensinar nossos filhos a repelirem o mal, rejeitarem tudo que vem das trevas. E isso em cada detalhe do seu dia a dia. É num doce que recebe de estranho, na rua, é na televisão, num desenho animado que começa a mostrar coisas de Halloween, Dia das Bruxas, músicas que começam a enrolar a língua e você vê que ali é algum tipo de adoração às trevas. É uma terminologia na escola que eles combinam de dizer quando alguém faz alguma coisa. Por exemplo, dia desses o Davi, meu filho, chegou em casa revoltado, porque um dos colegas da escola chegou na escola dizendo o seguinte: a partir de hoje quem espirrar tem que pôr a mão na testa dessa forma, fazendo um sinal de capoeira, e tem que dizer tal palavra. E aí eu puxei com ele no Google a palavra e mostrei o significado demoníaco que aquela palavra tinha, que quer dizer atrair confusão, abrir portais para os espíritos malignos participarem daquela conversa, espírito de confusão. E certamente aquela criança que trouxe essa brincadeira, entre aspas, aprendeu em casa, ou aprendeu com alguém, achou diferente, interessante, e porque não era uma criança preparada espiritualmente, atenta, instruída pelos pais no caminho espiritual que determina todos os caminhos da vida, embarcou e se rendeu às trevas sem mesmo saber o que estava fazendo. Então, nós temos que instruir nossos filhos, nossas crianças no caminho que eles devem andar, para que quando eles crescerem jamais se desviem dele. E nós temos uma sorte muito grande da parte de Deus, uma bênção tremenda de Deus na nossa vida, que é dentro do reino dos céus termos o ministério infantil, que é liderado pela madrinha, Bispa Bárbara Barcelos, e todos os personagens da turminha da madrinha, que são muito divertidos, muito atrativos para as crianças, para nós adultos também, mas que ensinam com muita responsabilidade. Aos sábados, nesse período que a gente está, que é um perigo de ataques espirituais aumentados sobre as nossas crianças, a madrinha tem usado no People Fest o tempo dela para poder trazer as lições de vida para as crianças, para vacinarem as crianças contra essas astutas ciladas do mal, contra comida preparada nas trevas para transportar doença para o corpinho das crianças, para
transportar espíritos malignos para a vida das crianças através de uma comida preparada, um doce, uma pipoca, uma bala, um chocolate, uma coisa assim que é oferecido às trevas e oferecido para as crianças comerem e fazerem essa ponte através dessa comida. Colocar dentro da vida da criança, dentro do corpo da criança, um espírito das trevas. E com propriedade exímia, a madrinha ministra para as crianças e alerta diretamente as crianças. Como apóstola, minha função é falar para toda a igreja, todas as faixas etárias, todas as pessoas, a revelação do Espírito. E eu tenho de Deus um ministério de trazer uma mensagem profunda, mas muitas vezes eu uso exemplos simples e às vezes trago o óbvio tão claro, tão mastigado, que você consegue compreender e praticar na sua vida. Isso é para a glória de Deus, isso é dom ministerial. E eu quero trazer uma coisa óbvia demais para você nesse texto bíblico que eu estou ministrando hoje sobre a sua vida na madrugada, que fala diretamente sobre as crianças, nossa responsabilidade de adultos, de instruirmos no caminho de Deus as crianças para que elas saibam o que fazer, qual caminho andar, para que quando crescerem não se desviem dele, uma vez que quando criança foram ensinadas. Então eu já disse sobre as crianças, agora eu quero dizer sobre os adultos. Uma criança que ela é bem instruída, quando criança, ela cresce sabendo claramente qual é o caminho certo. Ela sabe apontar o que é errado, porque lá dentro dela foi colocado o que realmente é certo. Então, quando a coisa errada aparece, ela aponta e fala assim: isso aqui é errado. Não quero isso para minha vida. Eu escolho o caminho certo que eu aprendi. Agora, quando essa criança não é bem preparada, chega na fase adulta sem preparo basal espiritual, que é essa base bem feita espiritual, que a palavra de Deus nos ordena como adultos instruir as nossas crianças, esse adulto guia sua vida tolamente, com insensatez, e acaba caindo em ciladas que muitas vezes são armadas para pegar criança, de tão bobinhas, de tão simples, de algo tão fácil de envolver, de conquistar, e o adulto que não tem preparo espiritual vai lá e cai. Exemplo: meu filho chegou esses dias em casa e eu comprei os óculos dele, troquei a lente, e a moça da ótica me conhece da igreja e como apóstola me segue, ouve meus louvores e tudo. E ela mandou direto para minha casa os óculos do Davi, querendo me agradar, encheu a sacola de bombons. Colocou bilhetinhos pro Davi, cheio de carinho e tudo, e mandou para minha casa. Quando eu cheguei em casa, Davi pegou a sacola e falou assim: mãe, ora nos meus óculos. E tá aqui essa sacola cheia de bombom que a mulher mandou. Isso não veio do santuário para mim. Não foi você que comprou. Não vou comer, não deixei minha irmã comer. Porque eu sei que, principalmente nesse período que a gente está, a gente não pode comer nada que venha de estranho. Mas assim, ele falou comigo numa seriedade, numa consciência do quão grave pode ser isso, do quão trágico pode ser isso na vida de uma criança, um doce preparado e oferecido às trevas. Creio eu que essa mulher não fez isso, claro que não, né? Até porque ela ouve meus louvores, ela não é do santuário, mas ela tem uma admiração e ora comigo e canta os louvores, meus louvores e tudo. Mas a gente não pode vacilar. A gente não pode vacilar. Toda atenção se faz necessária. Então, o Davi trouxe para mim um reflexo do que está dentro dele. Essa vacina espiritual, esse alarme que acende quando aparece o perigo oculto. Esses perigos espirituais ocultos, que ele já consegue discernir e enxergar, porque ele já é bem instruído dentro do santuário e dentro de casa, pelo pai, por mim, pelo avô, pela madrinha.
Agora, se é um adulto, além de deixar a criança comer o doce que ela recebeu de estranho na rua, ainda vai lá e come junto. Eu estava ouvindo a madrinha contar o caso de uma criança que é do santuário, a mãe também é do santuário, e o pai da criança não é do santuário. E vendo a criança muito ativa no santuário, no ano passado virou para a criança e falou assim: ah não, eu quero que você curta na escola as festas da escola. E a mãe falou: não, festa de bruxa, minha filha não participa, vou levar ela para o santuário. E aí o pai foi lá e comprou uma fantasia de bruxa, com chapéu e tudo, para a criança vestir e ir para a festa do Halloween na escola. A criança que está no santuário, que se alimenta da comida forte espiritual que ela recebe no People Fest aos sábados, que está no santuário aos domingos, virou para o pai e falou assim: pai, eu te amo. Quero me divertir com você e curtir a vida com você, que é meu pai, é maravilhoso e é sagrado para mim. Mas essa roupa de bruxa eu não visto. Eu não tenho nada a ver com bruxa, muito menos em festa satânica, não vou. Eu sou uma menina de Deus. Eu vou para o santuário. E ela foi para o santuário. Completa um ano agora, dia 31 de outubro. E a menina está cheia de saúde, cheia de força, cheia de alegria, inteligentíssima. Vai bem em tudo que faz. Por quê? Porque ela é abençoada por Deus. Ela tem discernimento espiritual de escolher a luz, porque a mãe dela ensina para ela a luz. O santuário ensina para ela: seja luz. Escolha o bem e não o mal. Deus falou isso, né, para o povo de Israel: eis que eu coloco diante de ti a vida e a morte. Escolha, pois, a vida, para que tu e teus filhos vivam. Então essa palavra que eu tenho para você hoje é um alerta para você prestar atenção no mundo espiritual, nesses perigos ocultos que envolvem esse tempo que nós estamos vivendo, especialmente, e não permitir que seus filhos e nem que você caia em armadilhas assim, que transportam tudo quanto é males, espíritos malignos para o corpo, para a vida e para a casa de uma pessoa. Eu vou orar por você agora. Nós estamos em jejum, rumo a dia 2 de novembro, onde vamos estar no Monte Manaim selando o pacto de proteção e vida com o Arcanjo Miguel. Todo mundo da sua casa precisa fazer o pacto. Todas as pessoas que você ama precisam fazer o pacto de proteção e vida com o Arcanjo Miguel. Porque tem aqueles perigos que a gente percebe e aí passa longe. Outros que a gente percebe como um ataque do inimigo, resiste e o inimigo tem que bater em retirada. E outros que a gente sabe que existem, mas não sabe quem são e nem de onde vêm. E aí esses o Arcanjo Miguel faz sua retaguarda, faz sua proteção. Informações sobre a sua vida espiritual que você não tem. Mas quando se trata de seus inimigos, o Arcanjo Miguel não deixa te tocar. Mas isso é para quem tem o pacto de proteção e vida com o Arcanjo Miguel. Eu quero que depois você lê Daniel 12:1, que você vai entender do que eu estou falando. A força desse pacto, a força de ter o Arcanjo Miguel protegendo você e quem você ama nesses dias de terrível angústia sobre a terra. É o tempo que nós estamos vivendo. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai Todo-Poderoso, é madrugada e eu te apresento a vida dessa pessoa que ora comigo agora, onde quer que ela esteja. O Senhor dê a ela discernimento, inteligência espiritual, sabedoria, visão, para que ela enxergue e dê passos firmes no mundo espiritual, passos de fé, passos com sabedoria, inteligência espiritual, para que ela não caia em laços, em ciladas do inimigo. Muito pelo contrário, mas para que ela se arme até os dentes espiritualmente e faça o pacto de proteção e vida com o Arcanjo Miguel, para que o Arcanjo Miguel venha guardá-la em todos os seus caminhos, por ordem do Senhor. Em nome de Jesus, eu tomo posse de um dia vitorioso no santuário, nas nossas vidas, e abençoo todos que oram comigo agora, onde quer que estejam, em o nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Eu quero, na madrugada de hoje, pedir ao missionário Eliatan
que prepara a oração da madrugada todas as madrugadas com muita responsabilidade e temor de Deus, coloque aqui para nós o louvor Filhos como Flechas, que eu canto falando da responsabilidade de um pai e de uma mãe de preparar os seus filhos para a vida e para o reino, como flechas na mão do guerreiro. São os filhos que Deus me confiou e eu vou guiá-los no temor do Senhor. Um forte abraço a você, paz e luz para você. Eu preparei os meus filhos como flechas na mão do valente. Quero vê-los simplesmente triunfando. Quero vê-los simplesmente triunfando. Eu sei da história dos meus filhos. Me lembro bem, antes mesmo deles nascerem. Quantas vezes eu orei, quantas vezes planejei ver a minha semente brotar como um rebento. Ver a minha semente brotar como um rebento, pra crescer e frutificar. Meus filhos são filhos de Abraão, geração da fé. São filhos de Jacó, sonhadores como José. Meus filhos são herança do Senhor, como flechas na mão do guerreiro. São os filhos que Deus me confiou, vou guiá-los no temor do Senhor. Meus filhos são filhos de Abraão, geração da fé. São filhos de Jacó, sonhadores como José. Meus filhos são herança do Senhor, como flechas na mão do guerreiro. São os filhos que Deus me confiou, vou guiá-los no temor do Senhor. Quantas vezes eu orei, quantas vezes planejei ver a minha semente brotar como um rebento. Ver a minha semente brotar como um rebento, pra crescer e frutificar. Meus filhos são filhos de Abraão, geração da fé. São filhos de Jacó, sonhadores como José. Meus filhos são herança do Senhor, como flechas na mão do guerreiro. São os filhos que Deus me confiou, vou guiá-los no temor do Senhor. Meus filhos são filhos de Abraão, geração da fé. São filhos de Jacó, sonhadores como José. Meus filhos são herança do Senhor.